18 de agosto, vamos ver a nossa ditadura escancarada, legalizada e oficializada dentro do nosso ordenamento jurídico. Não é novidade para ninguém saber que nós estamos vivendo nos últimos dias uma grande ditadura do Poder Judiciário que não respeita as leis escritas, não respeita a Constituição, nem o seu artigo 5º, nem os direitos e garantias fundamentais, que já não vale mais nada. Cada magistrado lá interpreta conforme ele quer, eles são os deuses togados, eles imaginam, eles criam, eles transformam e eles decidem. Então, antes eram aquelas liminares contra empresas ou contra pessoas físicas, sem crime e sem inquérito policial. A situação continua assim. Vemos agora também, se não bastasse isso, os governadores vassalos do Alexandre de Moraes e dos demais togados, que fizeram uma negociata, porque existe um conflito de interesse entre governadores que praticaram todas as arbitrariedades durante a pandemia, desviaram recursos e não foram investigados, e agora tem que proteger a corte que os manterá longe da justiça. Então esses 14 governadores se uniram, assinaram uma carta de apoio aos togados, aos ministros do STF, e que são contra a transparência do voto, que são contra a liberdade de expressão, que são contra a população, e nunca vão ser investigados pelos crimes que cometeram, algumas falhas eventuais cometidas durante essa pandemia que ainda estamos vivendo. É uma situação lamentável. E temos também, lá no Congresso, uma comissão parlamentar que representa os interesses de um país. E tem até uma senadora que idealizou um projeto de venda de terras para estrangeiros. 25% das terras dos municípios brasileiros serão vendidas para país estrangeiro que necessita muito de terras para a alimentação de sua população de quase 2 bilhões de pessoas. E aprovaram uma PL agora, lá no Senado Federal, justamente para favorecer esse país que vocês vão ter que adivinhar qual é. Pessoal, através do corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, por incrível que pareça, o ministro Salomão, ele decretou a desmonetização dos canais de YouTube, vários canais, aqui tem 11, já tem outros que estão sendo investigados há mais tempo. São jornalistas e youtubers, chefes de famílias, que estariam fazendo propaganda contra a fragilidade da segurança das urnas, essas urnas eletrônicas de veludo maravilhosas que foram criadas em 1996 e estão até hoje aí, e eles dizem que são seguras, que são invioláveis. Mas por que tem hackers presos? Se as urnas são invioláveis e a Polícia Federal fez inquérito e comprovou que elas foram invadidas, por que eles tentam negar isso para a população? Eu sei que tem mais de 100 milhões de pessoas que não têm internet, que não têm informação, que não se interessam por política. Tem mais de 100 milhões de população, aí pessoas que não têm nem esgoto, nem água potável em casa. Tem milhões de pessoas desempregadas que estão sofrendo na pandemia, estão sofrendo na mão desses tiranos que estão administrando o Brasil desde a era petista. Então essas pessoas não estão sabendo que eles fazem uma propaganda enganosa para as pessoas e dizem que as urnas são seguras. Então esses vários youtubers que vocês estão vendo aí, pessoas que são mães de família, pais de famílias, que fizeram do youtuber e das redes sociais uma profissão. Eles são formadores de opinião, eles interpretam notícia, eles comentam, são comentaristas políticos, tem alguns que são jornais, como o Jornal na Cidade Online, Folha Política, o canal Terça Livre e outros, são jornais que prestam relevantes serviços públicos para a sociedade brasileira. Coisas de interesse público que a imprensa tradicional jamais vai informar para as pessoas. E, no entanto, eles estão sendo censurados. Outra coisa é isso aqui, ó. Se as urnas são tão seguras, o que vocês me dizem disso aqui, ó? Está escancarado já, até as pedras sabem, que as eleições se tornaram um jogo de cartas marcadas. Há algo muito podre no reino da Dinamarca, como dizia aquele provérbio. As declarações dessas pessoas que foram investigadas, e no mesmo inquérito da Polícia Federal nas urnas, existe muitas suspeitas
muitas evidências e muitas provas. O Palocci chegou a afirmar, o ex-ministro do núcleo duro do PT, que era o número 2 do PT lá, ele disse que as urnas foram encomendadas para fraudar eleições, e ele nunca foi contestado com isso aí. Outro dia, o ministro Barroso disse, de brincadeira numa live aí, num vídeo, que eleições não se vence, se toma. A mesma frase, né, por coincidência, do amigo dele, o José Dirceu, que uma vez disse numa entrevista para o jornal El País, que nós não vamos tomar o poder, que é diferente de ganhar a eleição. Então eles disseram que iriam tomar o poder, o PT iria tomar o poder independente de ganhar uma eleição. Então são muitas as pessoas que estão até hoje indiciadas, são centenas de pessoas indiciadas, investigadas, muitos já foram presos, como foi preso o Oswaldo Eustáquio, jornalista, o deputado Daniel Silveira, agora está preso o ex-deputado, presidente do PTB, Roberto Jefferson, tudo porque eles falaram sobre as urnas, criticaram as deficiências que existem no STF, nas interpretações das leis, e eles são investigados primeiro naquele inquérito das chamadas fake news, o inquérito Fim do Mundo, depois esse inquérito das fake news, agora também transformado em inquérito dos militantes virtuais, que é uma continuação do inquérito das fake news, e também uma continuação daquele inquérito que foi arquivado, que era contra os atos antidemocráticos, que é arquivado. Mas as provas daqueles inquéritos passaram para esse novo inquérito agora, sem observar o devido processo legal, totalmente contrário à Constituição e às leis penais, sem contraditório, sem nada, um absurdo jurídico, que tem livros que definem isso aí como uma aberração, uma barbaridade. E as pessoas desses vários canais que eu vou mostrar para vocês aqui, elas foram censuradas, perderam seus canais, seus canais foram desmotivados, desmonetizados, e eles estão aí, né, nessa situação. Então, pessoal, é super importante que as pessoas se inscrevam nos canais, principalmente nos canais pequenos, porque os canais grandes serão todos eles desmonetizados, ou então censurados, ou até excluídos do YouTube, das plataformas, porque eles não querem que as pessoas se informem. Porque incomoda muito ao sistema, ao mecanismo e ao establishment, que as pessoas fiquem sabendo das falcatruas que correm lá dentro do poder, na grande burocracia progressista que existe lá. Então, esse país, se você quiser preservar sua família, livrar a sua família da ditadura, vocês fiquem atentos, né? Porque a primeira providência de uma ditadura, a gente já sabe, é censurar as pessoas, evitar que as pessoas falem ou se comuniquem. Depois vem o desarmamento, depois vem o controle social, depois vem a liberdade de ir e vir, que é caçada, e assim por diante. Toda ditadura começa assim. Então, quem não tem um canal, abra um canal para si. Quem não tem coragem, abra um canal, ou então se inscreva em todos os canais pequenos para que eles cresçam, e esses pequenos também vão dar repercussão para aqueles canais grandes que não podem se manifestar ou vão ser limitados no alcance e na transmissão dos seus conteúdos. Então, pessoal, a seguir eu vou mostrar aqui um áudio do pastor Cláudio Duarte, da Igreja Batista do Rio de Janeiro, que vocês prestem muita atenção no que ele está dizendo aqui, que vocês vão ver que a situação é muito grave. E antes disso, se inscreva no meu canal, esse canal aqui, César Ramos, que é muito importante. Agradeço a todos. Se o que eu disse aqui tocou seu coração, faça isso, porque você está defendendo a sua família, está defendendo a liberdade, a democracia, está defendendo principalmente a nossa sociedade brasileira e o nosso país. Está lutando contra uma tirania que está se instalando cada dia mais, eles estão avançando. Escute esse áudio aqui do pastor, esse pastor aqui, Cláudio Duarte, da Igreja Batista do Brasil, que ele falou uma coisa muito séria. A situação é grave. Uma chave no Brasil. Uma das primeiras pessoas desde a ditadura foi preso por expor a sua opinião. Rede social. Receberam um título extremamente novo. Eu nunca tinha ouvido isso. Foi a primeira vez que eu vi a expressão miliciano digital. Sua opinião de forma contrária no país que se diz democrático vai ser preso. Vai ter primeiro sua rede social
derrubada, Twitter, Facebook. Nós estamos à beira de uma revolução. Nós estamos à beira de uma guerra civil e eu não estou potencializando. Eu estou alertando a igreja. Nós temos algumas pessoas na nossa nação achando que sabe o que é melhor para todos nós. Algumas pessoas acham que nós somos lesados e que não sabemos nada e que eles sabem o que é melhor para nós. Que isso fique claro. É muito importante. Eu estou medindo minhas palavras. Eu falei hoje para minha mulher: não dá mais. Eu prefiro que meu filho, meu neto, olhe para mim ou para o meu nome daqui uns anos e diga: vovô levantou uma bandeira, lutou por ela, morreu por ela, não foi covarde, do que calar minha boca. Mas também não estou aqui para infringir leis. Eu só entro contra uma lei quando a Bíblia diz, quando ela me expõe a fazer algo que o meu Deus disse para fazer. Ou então eu vou juntar minhas coisas e, como os poucos irmãos que aqui levantaram as mãos, eu também posso pegar minha família e morar em outra nação o dia que eu não tiver mais coragem para falar. Dia 7 de setembro é um dia marcante para o Brasil. Divulgue isso. Nos posicionarmos, porque não dá mais. Já nós não vamos poder falar nada mais dentro de uma igreja que chamem de covarde ou de valente. A nossa nação pertence ao Senhor.